Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá para você que já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema da área da saúde. Vamos conversar com o Dr. Marcos Maffei, especialista em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, sobre alinhadores ortodônticos. Boa noite, Dr. Marcos. Muito obrigada pela sua presença aqui no Papo Certo de hoje. Boa noite, é um prazer estar aqui participando do Papo Certo e espero que a gente consiga responder as dúvidas de todas as pessoas, dos ouvintes que estão aí assistindo e contar um pouquinho de como é a profissão de ortodontista. É isso aí, e você já pode enviar a sua pergunta ou comentário aqui pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080 e o Dr. Marcos vai responder aqui no programa. Nós voltamos já em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo nosso WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrá-los que estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook. Doutor Marcos, o que são os alinhadores ortodônticos? Bom, Os alinhadores ortodônticos, eles são feitos de acetato, tá? Ou poliuretano, tá? E eles são um tipo de aparelho removível que é feito para alinhar os dentes, tá? A diferença do fixo é que a gente precisa fazer uma documentação diferenciada, né, escaneada, para poder ter a sequência de placas, né, que seria, e continuar e fazer o tratamento, né? Diferencia um pouco do fixo, porque o fixo a gente faz uma documentação de fotos com radiografias e o alinhador é diferente. Certo, eu estou vendo aqui na sua mão que o senhor trouxe para nós Isso, eu trouxe para alguns mostrar, modelos aqui, isso. Tanto do fixo quanto do alinhador. Eu trouxe um pouquinho para mostrar a evolução, né? Sim. Que a gente começou com o fixo metálico. Sim. Né? A gente também tem, hoje em dia, a gente usa muito o bracket estético, que é o bracket que ele pode ser de cerâmica ou de safira. E a gente tem agora a novidade que seria os alinhadores dentais, né? Tá bem. E em relação aos tratamentos, doutor, o que a gente poderia considerar a exata diferença entre o alinhador normal, o alinhador e o aparelho fixo? Bom, ambos trabalham com forças. A diferença é que o aparelho fixo, ele trabalha com uma força com o fio, né? O fio é que vai fazer a força para os dentes andarem, para os dentes alinharem, né? A gente às vezes tem que fazer extrações, tem que fechar os espaços, né? Então, a diferença é que o fixo se usa um fio. E o alinhador, ele usa uma pressão de forças no colocar e no tirar, entendeu? Essa pressão de forças é que vai fazer com que o dente entre no lugar,
tá? Essa é a principal diferença. E claro que o alinhador, ele é removível. E o aparelho fixo é fixo, não tem como. A gente cola, coloca, o que a gente tira é o fio, mas realmente vai ficar preso na arcada, né? Então, essa é a principal diferença. Que o alinhador depende muito da vontade do paciente. Já o aparelho fixo, não. O aparelho fixo, eu coloco ele e muito dificilmente o paciente vai tirar o fio, né? Então, essa é a verdade, que o alinhador só vai funcionar se o paciente usar. E assim, doutor, para comer, incomoda? Como que funciona? Pode comer com alinhador Não, normal? não. Sempre se tira o alinhador. O alinhador, para fazer as refeições, essa é uma das vantagens do alinhador, né? Que a gente pode remover ele para se alimentar. Então, não precisa, por exemplo, como o fixo que fica, a pessoa tem que cuidar, não pode comer um alimento duro, né? Tem que estar com a higiene mais cuidada, né? Tem que usar fio dental todo o tempo. Então, essa é a diferença principal. E o alinhador não se pode, por exemplo, tomar vinho, tomar café, fazer as refeições com ele, porque ele pigmenta. Então, esse é um dos cuidados que tem que ter. Sempre remover o alinhador ao fazer as refeições. Certo. E ele serve para qualquer necessidade ou somente nos casos mais simples que se usa esse alinhador? Não, essa é uma das principais diferenças. O alinhador é para pequenas correções dentárias, né? Então, dentes com pequenas giroversões, pequenos espaços para se fechar. E então, não é para todos os casos, porque as pessoas às vezes vêm no consultório com uma super maloclusão, uma protrusão dentária muito grande, que precisa se fazer a remoção de peças dentárias para fechar espaços. O alinhador não é um caso mais indicado, né? Então, isso é a diferença que a gente tem que fazer, que o paciente, quando vem, é a gente indicar para o paciente: olha, o teu caso pode ser um alinhador, o teu caso é para um aparelho fixo, entendeu? Então, essas são as diferenças que o ortodontista, ele é que tem que fazer esse encaminhamento do paciente, para dizer para o paciente: olha, teu caso dá, teu caso não dá. E como que faz para saber o tratamento indicado, então? Usar o aparelho invisível ou usar o aparelho fixo? Bom, a primeira questão é passar pelo ortodontista, que eu vou fazer uma avaliação. Digamos, o paciente chega, eu faço uma avaliação. Olha, o teu caso tanto dá para o aparelho fixo como para o aparelho removível, né? O aparelho invisível. Aí, o que se faz? Eu faço mais ou menos uma avaliação. Digamos, tu vai usar 21 placas, né? Porque o aparelho invisível, mais ou menos, o pacote básico dele, de um tratamento mais fácil, ele vai mais ou menos 3 placas ao mês, 21 placas. Então, eu digo para o paciente: olha, eu acho que aqui o teu caso vai ir a 8 meses, mais ou menos, com um aparelho invisível, né? Com aparelho fixo, eu não tenho, assim, como dar muito bem o tempo. É mais ou menos 1 ano, mais ou menos, entendeu? Para comparar se o caso é mais fácil. Aí, o que se faz? Se encaminha o paciente para fazer um escaneamento da arcada, para fazer, por exemplo, para o alinhador. Então, ele vai ter que fazer uma documentação ortodôntica, que não é a documentação clássica do aparelho fixo. Então, ele vai fazer um escaneamento da arcada, que pode ser feito no consultório, ou se não, pode ser feito numa clínica radiológica. Eu, por exemplo, mando fazer numa clínica radiológica, né? Eu tenho um aparelho X, que é o tipo do aparelho que eu uso, e aí eu encaminho para ele fazer essa documentação para a marca do aparelho X que eu costumo usar no consultório. Aí, feita essa documentação, esse escaneamento, eu vou encaminhar para a marca X que faz, vai fazer uma avaliação, né? Vai usar um software que vai me dizer vai me confirmar se o meu diagnóstico está certo, se ele vai precisar dessas 7 placas ou se ele vai precisar de mais digamos, 7 placas não, de 21 placas, né? Se ele vai precisar de mais ou se tá bom o pacote básico que eu vendi para ele. Sim. Entendeu? Quem vai me dizer o número de placas
é o software. E digamos, doutor, assim, entre a primeira consulta da pessoa ir até o seu consultório e até ficar prontos os alinhadores, quanto tempo demora em média? Demora mais ou menos, porque demora mais ou menos uns 20 a 30 dias, mais ou menos. É rápido. E quem não pode usar, doutor? Na verdade, não pode usar os casos mais severos, como eu digo, mordidas cruzadas, quando o paciente tem uma sobremordida muito grande, ou o paciente tem um apinhamento muito severo que precisa de extrações. Eu realmente acho que o fixo seria, não é que não possa, mas ele andaria mais corretamente o tratamento, eu teria mais segurança, entendeu? Na verdade, como eu disse, o alinhador é para pequenos casos, né? Sim. Tanto que quem vende os alinhadores geralmente são as estrelas globais que já têm uns dentes assim, né? Uma oclusão quase perfeita, né? Então, eu indico realmente assim, mais para pequenas correções dentárias. E, doutor, o tratamento com os alinhadores é muito mais caro do que com o aparelho fixo? Essa é uma desvantagem dos alinhadores dentais, né? Ele é um tratamento muito mais caro comparando com o aparelho fixo, né? Então, eu acho que realmente tem esse problema. Uma das desvantagens dos alinhadores realmente é o custo, porque realmente é um custo bem mais caro. Aí o paciente ele tem que estar com muita vontade, né, para poder investir num tratamento desse porte. Mas há pessoas que não querem o aparelho fixo, até por uma questão de conforto, higiene, o visual. Então, tem os prós e os contras, né? O valor propriamente dito do aparelho, cada pessoa vai dar o seu valor, se entende que aquilo é adequado, né? É o que eu digo. Temos várias opções. Teria a opção do aparelho estético, também fixo. Já usei, muito bom. Que muitas vezes as pessoas elas não conseguem chegar no valor de um alinhador. Então, aí a gente tem um intermediário, né? E temos o aparelho fixo metálico, que geralmente é um custo mais baixo. Sim. Né? Então, eu acho que o importante que eu acho, assim, ao longo desses 24 anos que eu trabalho como dentista, é tu ter um leque variado de opções para o paciente poder escolher. Sim. É por isso que eu comecei a trabalhar mais com os alinhadores agora, porque as pessoas perguntam muito. Então, às vezes, é interessante para que a pessoa tem que distinguir, saber o que é o valor. Então, de repente, talvez ela não chegue no preço do alinhador, mas ela tem uma opção, eu dou uma outra opção, ela tem um fixo estético, que tem um fixo de porcelana, tem um fixo estético de safira, que é muito transparente, quase não aparece nada, né? Os fios, hoje os fios metálicos, eles vêm pintados também da cor branca, que também fazem com que não apareçam muito no aparelho fixo. Então, eu acho que a ortodontia foi, ao longo do tempo e ao longo dos anos, evoluindo um pouco mais, né? Importante que a pessoa possa fazer o tratamento, né? O que eu acho importante é isso, é tu ter um leque de opções. Sim. Aí depende dos bolsos, né? E dos gostos. E dos gostos também. Doutor, e o preço do tratamento com aparelho invisível varia caso para caso ou é o mesmo preço? Não, varia. É como eu disse. Por exemplo, eu faço um diagnóstico. Digamos que o paciente precisa de um número X de placas. Quem vai me determinar se vai custar mais caro é o número de placas. Então, quem vai me dar essa confirmação é o software, quando ele analisar o caso do paciente. Quando for escaneada a arcada, o software vai me dizer, olha, está confirmado. Ele vai precisar de 21 placas, né? Geralmente, no meu caso, que eu uso, no alinhador que eu uso, as placas são 3 placas por mês. São trocadas a cada 10 dias. E a pessoa tem que ir até o consultório para trocar a placa ou já vem a placa e ela leva para casa e só troca? Geralmente, eu costumo entregar para o paciente 3 placas por mês e eu peço que o paciente venha fazer uma manutenção por mês. Sim. Por quê? Porque muitas vezes não é só entregar, por exemplo, não é só entregar para a placa, paciente, bota a placa e vai embora. Não, muitas vezes eu preciso fazer um desgaste
dental para ele poder se movimentar. Porque o que acontece? A placa ela faz uma pressão, o alinhador faz uma pressão. E muitas vezes eu não tenho espaço para ele entrar, o dente entrar na arcada. Então eu preciso, muitas vezes, fazer algum desgaste para o dente poder se conformar, usar a pressão para ele poder se alinhar na arcada. E muitas vezes, às vezes, eu também preciso fazer o que a gente chama de attachments, que seria umas pequenas assim, bolinhas de resina nos dentes, porque ao colocar a placa, essa bolinha vai apertar. Fixa. Ela vai apertar e vai ajudar o dente a entrar na arcada, alinhar. Então, muitas vezes os pacientes, mas eu achei que era só a placa de alinhador. Não. Às vezes a gente precisa fazer desgaste dental um pouquinho, e às vezes a gente precisa fazer os attachments, que é uma bolinha de resina, feita com uma resina tipo de restauração, e às vezes eles, geralmente, quando se precisa, quando vem os alinhadores, vem uma que a gente chama de template, que esse template vai ter as bolinhas para a gente fazer e colar nos dentes. Vai ter uma placa especial que a gente vai colocar e vai fazer a bolinha de resina para pressionar. Claro que essa resina, no final do caso, a gente desgasta ela como se desgastaria um bracket, uma cola de um bracket, né? De uma forma bem simples Bem mesmo. simples. E, doutor, o tratamento com os alinhadores, ele é considerado mais rápido do que com o aparelho fixo? Não. O que eu posso te dizer é que, por exemplo, com o alinhador, a gente tem, como ele é feito uma parte digital, né? Ele tem esse software, ele vai, por mês a mês, ele vai me dizer, esse tratamento vai levar 24 meses. É difícil esse tratamento passar, digamos, dos 24 meses. Interessante. Digamos que se o tratamento, se ele fez o software, falou, é o número X de placas e vai levar 24 meses. Às vezes passa um pouquinho, mas a diferença do fixo é que com o alinhador tem um tempo X e um número X, ele já te mostra também como vai terminar o tratamento. Essa é uma coisa vantajosa. Já é previsível, né? É previsível. Tu vai ter como, tu consegue ver como vai ficar quando tu faz o escaneamento depois, quando vem a documentação, né, digital, tu vai conseguir ver o antes e o depois. Essa é uma das vantagens. Que no fixo é um pouco mais difícil. Claro, eu sei que vai ficar alinhada a arcada, mas eu não tenho como mostrar para o paciente, a tua arcada vai ficar assim, vai levar tanto tempo para ficar assim. Na verdade, o fixo é uma incógnita, um pouco do tratamento, né? É uma média. Já o alinhador, eu posso dar um tempo X, né? Maravilha. Então, agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje o Dr. Marcos Maffei, especialista em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares, que está falando sobre alinhadores ortodônticos. Dr. Marcos, nos próximos anos, aparelhos fixos podem perder o posto de aparelho ortodôntico mais utilizado no Brasil para os alinhadores? Olha, eu tenho assim a minha visão desse tempo todo. Eu acho que sempre vai ter os aparelhos ortodônticos fixos no mercado. Os alinhadores, eu tenho a impressão que vai cair um pouco de preço, vai ficar mais acessíveis, assim como quando começou o aparelho fixo era muito caro.
Mas eu acho que vai depender muito da questão dos preços dos alinhadores. Mas eu acho que também depende muito do diagnóstico. Eu acho que sempre vai ter pacientes para os aparelhos fixos, que são os casos mais complexos, principalmente, às vezes, aqueles casos que são cirúrgicos também, que a gente precisa de um aparelho fixo para pré-cirurgia e pós-cirurgia. Então, eu acho que vai aumentar o número de alinhadores, porque o preço vai cair. Mas eu acho que o fixo sempre vai ter o seu nicho. Certo. Sim. E agora eu quero pedir atenção aí para o pessoal de casa, porque chegou a hora de interagir com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens pelo nosso WhatsApp. Então vamos lá. Eu coloquei alinhador nos dentes há 1 mês, mas não me adaptei. Tem alguma dica para tentar me adaptar ou o melhor seria eu trocar para um aparelho fixo? Perguntou a Maria Clara de Alvorada. Olha, eu acho que realmente ela não é uma paciente para um aparelho, para um alinhador, né? Porque o alinhador tem que usar, tu só vai poder pular da primeira placa para a segunda e para a terceira e continuar o tratamento se usar a primeira. Então, como ela já não usou a primeira, eu acho que realmente ela não é uma paciente indicada para usar o alinhador. Porque deve estar incômodo, né? Deve ser por isso que ela não se adaptou. Pode estar incômodo, né? Mas claro que o fixo também vai incomodar. Sim. Isso aí é certo, né? Porque o que acontece? Eles usam sistema de forças, ele pressiona, né? Talvez ela teria que tentar um fixo para ver, né? Certo. Eu acho. E, doutor, quais os exames que devem ser realizados antes de começar um tratamento com o alinhamento de dentes? Aí é o que eu falo. Tem que ser feita essa documentação digital, que é diferente de um aparelho ortodôntico fixo, né? Ela tem que fazer que pode ser feito no consultório se o profissional tiver o scanner, ou pode ser feito numa clínica radiológica. Esse é o principal fator. Para começar, precisa da documentação digital, né? Esse escaneamento digital. E esse não dói para fazer? Não, ele é muito simples, porque é diferente do sistema que antigamente fazia aquela moldagem, que tinha que botar o alginato, a pessoa tinha ânsia. Ele é feito com um scanner passado em toda a arcada dentária, e esse scanner vai copiar fielmente a gengiva e os dentes do paciente. É bem simples, então. Não, é muito simples. Até esses dias eu fui paciente, porque eu fiz uma placa para bruxismo, e eu fiz uma moldagem, a profissional fez a moldagem, e eu tive... Não copiou todos os dentes, eu tive que fazer um digital. Eu achei super simples, é super rápido, é super cômodo. Ai, que ótimo. Mais uma pergunta, então, aqui, que chegou pelo nosso WhatsApp. Meu nome é Ricardo, meu nome é Ricardo Jardim. Eu moro em Campo Bom e eu estou com dúvida se coloco um alinhador ou aparelho fixo, pois acho que o alinhador é mais frágil que o fixo. Há restrição quanto ao consumo de alimentos? Nós tínhamos comentado antes, né? Sobre isso eu já bebidas, mais enfim. Respondi. Não, na verdade, o fixo limita totalmente o controle de alimentos, que, por exemplo, não pode comer alimentos duros, não pode... tem uma série de fatores que tem que cuidar, porque senão ele pode quebrar o bracket, descolar o bracket. E já o alinhador, não, porque o alinhador tu pode comer pipoca, tu pode comer qualquer tipo de alimento. Essa é uma grande vantagem, poder tirar para se alimentar, faz a higiene e coloca novamente. Olha, eu digo por experiência própria, quem usa aparelho fixo não pode comer o ossinho da costela no final do churrasco do domingo, é fato. Corre o risco de quebrar. É verdade. Não, essa é a vantagem, né? Porque facilita a higiene, né? Para escovar os dentes, facilita também nessa questão do colocar e tirar, que é super prático. Só uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam muito é o tempo de duração que tem que usar o alinhador. O alinhador, em média, de 22 a 23 horas por dia. Então só tira para se alimentar mesmo. Só tira para se alimentar. Então, por isso que eu acho... E quem tem bruxismo, pode usar? Pode usar, não tem problema. Ele vai até ajudar, né? Ele vai alinhar os dentes e vai ajudar também, vai corrigir, talvez não cure o bruxismo, mas ele vai ajudar também, porque ele vai corrigir a arcada dentária, uma posição dentária que também ajuda a desgastar os dentes durante o bruxismo, né? E quem tem implante, doutor, pode? Olha, o implante é uma questão
que a gente tem que analisar, porque o implante, ele não se move, ele não vai se mover com o alinhador, porque o implante é fixo, ele fica fixo no osso, né? É uma coroa fixa com a raiz, entre aspas. Poderá né? tratar os outros dentes, mas não... Pode tratar os outros dentes, mas aí teria que avaliar, porque o aparelho ortodôntico, por exemplo, também não vai movimentar o implante. Né? Então, isso é uma coisa também que a gente sempre tem que analisar. Por isso que eu acho que a avaliação do profissional para qualquer tipo de aparelho é indispensável. Certo. Bem. E sobre os procedimentos estéticos, o que o dentista pode fazer atualmente, o que foi liberado para ele fazer em termos de estética? Hoje em dia os profissionais estão indo muito para o lado da estética, né? Harmonização facial, bichectomia, botox. Na verdade, esses procedimentos foram liberados para o pro profissional da área de odontologia fazer, porque eles entenderam que o profissional de odontologia ele entende muito da face, a gente estuda muito a parte do pescoço, né, para cima. Então, teve uma controvérsia no começo, os médicos não queriam, mas no fim, hoje acabou sendo liberado. Os dentistas podem fazer procedimentos estéticos, né, harmonização facial e tudo mais. Eu acho tudo válido, desde que o profissional faça um bom curso, né? Eu faço Botox também, mas eu realmente, o meu carro-chefe é a ortodontia, né? Que foi o que eu fiz a minha especialidade, e já faz mais ou menos uns 18 anos, e eu sempre gostei de trabalhar com essa parte de aparelhos. Assim como na medicina, em geral, a especialidade é muito importante. Né? Então, eu acho depende importante. muito da especialização. Eu acho importante tu não fugir do foco. Certo, então, né? As perguntas que foram enviadas e não respondidas durante o programa serão respondidas logo após, então. Eu quero agradecer ao Dr. Marcos pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, né? E estamos sempre às ordens do programa Papo Certo, para a gente vir aqui conversar um pouquinho sobre odontologia. E eu quero agradecer, então, o pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo ele é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o professor Luiz César da Silva para falar sobre a formação de corretores de imóveis. E você também é nosso convidado. Esperamos vocês.